pessoal, tudo bem? Gente, estamos muito felizes de dar início a esse projeto, o nosso podcast. Na verdade, vai ser uma sequência com muitos episódios, né? Hoje é apenas o primeiro. Esse é um projeto antigo que já estava para sair do papel há muito tempo, não é verdade, Andréa? É Né? verdade. E nós vamos fazer aqui uma série de perguntas e respostas, aonde abordaremos aquelas coisas mais básicas e ao mesmo tempo pode ser complexas para algumas pessoas, porque quando está diante de uma fiscalização sanitária ou precisa lidar com algum protocolo de biossegurança, às vezes a pessoa, se atrapalha toda. Então, essa aqui é a nossa missão, deixar tudo mais fácil para vocês agora, a partir de agora, nesse nosso canal no YouTube, tá? Então, já não esquece de inscrever-se no canal, já deixar o seu like, compartilhar com outras pessoas, que além do nosso Instagram, nós vamos usar agora aqui também o YouTube para trazer muitas atualizações para vocês. Beleza? Andréa, por favor, tem alguma outra coisa para complementar? Porque você sabe, né? Eu gosto de falar, mas quem tem o poder da palavra aqui é você, né? Não sei, não. Acho que eu não sou tão, como é que eu posso dizer? Desenvolta quanto você com as câmeras e tudo mais. Mas, assim, realmente é um projeto que a gente já tinha há muito tempo de trazer para vocês a possibilidade de conversar a respeito desses temas com um pouquinho mais de calma, né? Nas nossas outras redes sociais, a gente traz conteúdos diários, mas eles são limitados pelo tempo e às vezes a gente não consegue aprofundar tanto nos assuntos. E a gente sentia falta de ter, assim, um canal onde a gente pudesse trazer para vocês esses temas com um pouquinho mais de calma, né? A nossa ideia é fazer um bate-papo, né? Eu vou conversar, eu vou fazer o papel de você que está assistindo, fazendo as perguntas que você gostaria de fazer para o Robson, e ele vai fazer as perguntas que você gostaria de fazer para mim. Então, eu vou tentar aqui fazer o papel de uma profissional de beleza e estética, né? De alguém que trabalha nessas áreas e que teria dúvidas a respeito de biossegurança, esterilização, desinfecção, e eu vou, tirar tudo dele. E por outro lado, eu acho que o Robson vai fazer o papel de vocês e fazer as perguntas jurídicas aí que às vezes você não tem para quem fazer, não é verdade? Então, é tão complicado às vezes encontrar um advogado aí na sua cidade que seja especializado, que trabalhe só com isso. Então, eu estou me colocando aqui à disposição, colocando à disposição a minha experiência para contribuir aí com a sua formação e principalmente com o seu dia a dia profissional, né? Porque são dúvidas que surgem no nosso dia a dia. E eu acho que, assim, nós estamos gravando isso aqui no mês de julho, né? Provavelmente o nosso primeiro episódio deve entrar, eu acredito, em agosto, mas num momento extremamente importante, né, Robson? Porque a Anvisa, pela primeira vez, publicou uma nota técnica a respeito de orientações sobre fiscalização sanitária. Então, assim, até então a Anvisa se manifestava sobre esse tema, respondendo perguntas pontuais e remetendo a gente para regramentos que eram trazidos aí para os profissionais como uma interpretação, né, dos protocolos de saúde. E agora a Anvisa trouxe no dia 3 de julho desse mês, portanto, né, uma nota bem específica para o pessoal de beleza estética e, assim, trouxe algumas alterações e nós vamos conversar a respeito delas. Cara, falar que a gente vai trazer uns convidados aqui também. É verdade. É o seguinte, para você também entender como que vai ser a dinâmica dessa nossa sequência de vídeos aqui. Se você tem alguém que você gostaria que fosse entrevistado ou entrevistada, manda pra gente aqui nos comentários o nome dessa pessoa, como que ela pode contribuir também para o conteúdo desses vídeos, porque não vai ser apenas eu e Andréa, nós estamos dispostos também a colocar outras pessoas para interagir aqui com vocês. Já temos uma lista, mas todo convite, né? Enfim, toda pessoa que vocês acharem que é importante, toda profissional, comenta aqui, marca essa pessoa, envia pra gente que nós vamos entrar em contato e tentar fazer com que seja a entrevista aí também bem agradável, sempre focando na questão da biossegurança e também da regularização sanitária. E assim, para complementar,
Você pode colocar aqui nos comentários quem você gostaria que fosse entrevistado, entrevistada, né? Quem é a pessoa que você gostaria de ouvir falar sobre esse assunto. E mais do que isso, você pode também colocar aqui nos comentários perguntas e temas que você gostaria que nós trouxéssemos aqui, né? Contribua conosco. Você pode trazer aí os seus comentários, tanto aqui, colocando aqui nos comentários abaixo aqui desse primeiro episódio, quanto você também, eu já convido desde já a seguir nas nossas outras redes sociais, você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, né? Nós estamos nas outras redes sociais e desde já convido você a nos seguir nas outras redes sociais. Nós vamos deixar os cards aqui com o nome das redes sociais para que vocês possam nos acompanhar e a gente vai trabalhar com vocês lá também. Perfeito. Bom, vamos lá então, vamos começar as nossas perguntas e respostas. Bora partir para esse conteúdo, porque hoje tem bastante coisa para esse nosso primeiro de vários episódios que damos início hoje. Beleza? Vamos lá então. Então, Robson, faz de conta que eu sou uma profissional que tem a oportunidade, de tomar um café com você. E a minha primeira pergunta para você, que eu quero que você responda aqui para mim. O que é biossegurança, Robson? Pois é. Olha, quando nós falamos em biossegurança, né, você que está me vendo aí desse lado, tá? Às vezes você pode ter aquela definição clássica da biossegurança, né, que é proteção da vida. Tá certo dizer proteção da vida? Tá certo, é a definição clássica, né? Mas nós precisamos entender de que esse termo, ele é muito mais amplo. Não é apenas a sua vida, mas é a vida das outras pessoas que estão num determinado ambiente e também das pessoas que estão ao redor. Então não dá para nós falarmos da proteção da vida favorecendo algumas e excluindo outras. Então quando o termo proteção da vida é aplicado, nós estamos falando de utilizar equipamentos de proteção individual, que seria os EPIs, ou então os coletivos, que são os EPCs. Exemplo de EPI, então um protetor auricular, para a pessoa não ficar surda ou perder parte da audição, um protetor facial, como uma máscara, para não ter problemas respiratórios, um protetor também das suas roupas e da sua pele, que pode ser um jaleco. Isso é uma proteção individual. E a gente tem a proteção coletiva, que seriam os EPCs. Então não estou pensando apenas em proteger uma pessoa, mas o coletivo, o ambiente. Aí entra aí o sistema de sinalização, o sistema de ventilação, de ar-condicionado, iluminação. Então é proteger a vida de forma individual, proteger a vida de forma coletiva. E não para por aí, porque o ambiente externo também é importante. Então, na definição da Anvisa, é dito que é preciso que se proteja individualmente, coletivamente e o ambiente. É por isso que, dentro das normas de biossegurança, nós temos as RDCs que vão lidar com a questão dos resíduos, porque o resíduo ele vai ser descartado onde? No ambiente. Só que esse descarte deve ser de uma forma adequada para que não haja acidentes ou contaminação do solo, do ar e da água. Então, a definição de biossegurança não pode ser muito restrito em você só saber assim, é a proteção da vida, né? Então é de fato a proteção da vida, mas do individual, do coletivo e da sociedade como um todo. E eu acho importante também que a gente venha trazer aí que, do ponto de vista jurídico, né, a Anvisa, ela inclusive, quando ela soltou essa nota, ela deixou muito claro, né? Nós estamos em um ambiente de risco sanitário muito grande. Por quê? Porque existe circulação de doenças, porque existe circulação alta de pessoas, porque existe manipulação de produtos químicos que podem trazer danos à saúde, tanto de quem manipula, quanto do cliente, quanto do meio ambiente, né? E daí é que nasce a necessidade de uma regulação
vinda de um órgão sanitário, né? Cuja função principal desse órgão é o quê? É regular a situação de maneira a proteger primeiramente, o profissional, que é a pessoa que está ali o tempo todo exposta, né? Muitas vezes eu percebo que as profissionais de beleza têm uma preocupação gigantesca com a saúde das clientes, sem se esquecer de que a cliente ela fica muito menos tempo exposta do que a própria profissional, né? Então, devido a isso, a vigilância sanitária, quando ela faz uma fiscalização, ela tem em mente tanto a proteção do meio ambiente, das pessoas que frequentam, mas do próprio profissional e mais da família, porque cada pessoa envolvida, ela se relaciona com outras pessoas que também podem ser impactadas aí por esses riscos sanitários presentes aí no ambiente. Perfeito. André, então fala pra gente, né? As pessoas que estão assistindo a gente aqui, agora elas já têm uma definição mais ampla sobre biossegurança, né? Mas fala pra gente, regularização sanitária, o que de fato é, tá? Por que ela é obrigatória para os espaços de beleza, estética e saúde? Bom, em primeiro lugar, a regularização. Antes da gente falar exatamente o que é a regularização sanitária, a gente vai ter que dar um passo atrás, né? Então, a gente tem que trazer uma definição. Qual definição é essa? O que é como é que a Anvisa traz essa classificação e por que que a gente vai precisar ter essa regularização? Então, essa é uma novidade que vem aí com essa nota técnica sendo esclarecido finalmente pela Anvisa. Por quê? Até julho desse ano, a Anvisa classificava todos os ambientes de beleza e estética como serviços de interesse da saúde. O que é um serviço de interesse da saúde? O serviço do interesse da saúde é aquele que impacta a saúde humana pela natureza do serviço que presta, mesmo não sendo necessariamente um serviço de saúde. Por quê? Porque no ambiente de beleza e estética você tem uma manipulação mais próxima com a pessoa, né? Muitas vezes o profissional de beleza e estética, ele toca muito mais o seu cliente do que um médico dentro de um consultório. Então existe aí essa questão. Além disso, tem a questão, como a gente disse, da alta circulação de vírus, de bactérias, né? Da exposição dos profissionais e das pessoas a esses riscos. E nós não estamos falando apenas desses riscos que são considerados riscos biológicos, né? Que são os riscos de doenças infecto-contagiosas. Mas nós também estamos falando dos riscos químicos, que são aqueles da manipulação de produtos químicos, físicos, que são aqueles riscos do próprio ambiente, que é o risco de acidente, o risco de queimadura, né? Riscos elétricos, enfim, riscos relacionados ali ao ambiente, né? E os riscos ergonômicos. Por quê? Porque o profissional que trabalha com isso, ele é muito exposto às doenças profissionais, né? Essas doenças profissionais são aquelas doenças por esforço repetitivo. Não é incomum você encontrar profissionais de beleza estética que têm problemas de coluna, problemas de lesão por esforço repetitivo, tendinite, bursite, síndrome do túnel do carpo, né? Então, é diante de todos esses riscos que a Anvisa classificava como serviço de interesse da saúde. Só que, com essa nova regulamentação que sai agora, ela passa a distinguir, ela traz uma distinção. Dentro desses ambientes, nós vamos ter duas classificações. Nós vamos ter os serviços de interesse da saúde e os serviços de estética considerados serviços de saúde propriamente ditos. Pouquinho adiante eu vou explicar um pouquinho mais a respeito disso para você. Mas o que traz, então, a pergunta que você me faz, que é o que é a regularização sanitária? A regularização sanitária diz respeito a você ter um espaço que ele seja sanitariamente seguro para você trabalhar e para as pessoas poderem frequentar, e quem atesta isso é a vigilância sanitária da sua cidade através de um documento que em alguma cidade chama-se licença sanitária, em outra cidade chama-se cadastro sanitário. E este documento, para você obter este documento, você precisa seguir uma série de normas que dizem respeito aí à adequação do espaço físico. Então, como é que tem que ser aí o seu espaço para ele poder
ter aí essa regularização? Como é que você vai seguir as boas práticas sanitárias? Porque você precisa ter conhecimento a respeito de biossegurança, e aí a gente fala, quando fala de biossegurança, de desinfecção do ambiente, a gente fala de esterilização, a gente fala de boas práticas na conduta, né? O que fazer num caso de acidente, o que fazer quando você vai... O profissional saber identificar, por exemplo, na hora de atender um cliente. Olha, eu tenho um cliente aqui que ele é diabético. Qual o protocolo que eu tenho que fazer com ele? É igual a um cliente que não tem diabetes? Ou um cliente que eu já sei que ele tem algum outro tipo de necessidade especial, como, por exemplo, um paciente oncológico, né? Ou uma criança, né? Enfim, a gente tem que ter aí esses protocolos. Tudo isso unido, ou seja, saber esterilização, saber sobre desinfecção, saber fazer a higienização dos materiais que podem ou não ser esterilizados, saber direcionar o atendimento do cliente de acordo com as suas necessidades, a isso nós damos o nome de boas práticas. Então, para você ter a sua regularização, você vai ter que dominar boas práticas, você vai ter que ter um espaço sanitariamente adequado, você vai ter que ter os documentos e com a junção de tudo isso é você ter no final a sua licença sanitária. Então, quando a gente fala de regularização sanitária, ser regular sanitariamente não é apenas ter a licença sanitária, mas é você ter todos os documentos que te resguardam, tanto em relação ao próprio cliente, né, para você profissional se proteger de processos, né, porque o profissional pode estar sujeito a receber processos do próprio cliente, e também se proteger a sua saúde e proteger o órgão mais caro para o ser humano, que é o seu bolso. Então, regularização sanitária é isso, é o conjunto de medidas que protegem o profissional para poder trabalhar sem medo de fiscalização, denúncias, interdições aí pela vigilância sanitária. André, existe alguma legislação sobre atividade de embelezamento, né? Algo que determine de fato o que a pessoa deve fazer ou que ela não pode? Então, vamos lá. Acho que essa é uma das perguntas que eu mais recebo, né? As pessoas falam assim: você pode me dizer quais são as leis que eu tenho que seguir e tudo mais? Então, gente, primeiro a gente precisa entender alguns conceitos importantes, né? Legislação, quando a gente fala de legislação, nós não estamos falando apenas de leis, nós estamos falando de leis, de normas técnicas, nós estamos falando de orientações de órgãos regulatórios, como, por exemplo, a Anvisa, né? A Anvisa, ela não expede leis, a Anvisa expede orientações, notas técnicas e resoluções de diretoria colegiadas, que são conhecidas como RDCs. Então, assim, a princípio, todos nós brasileiros, nós temos que seguir uma série de leis, né? Qualquer profissional, ele vai ter que seguir, em primeiro lugar, você vai ter que seguir a Constituição, você vai ter que seguir o Código Civil, você precisa conhecer as regras do Código de Defesa do Consumidor, porque o Código de Defesa do Consumidor é de extrema importância para quem presta serviços. Embora ele chame Código de Defesa do Consumidor, ele impacta tanto a pessoa que presta, que vende produtos, quanto aquela que presta serviços, né? Então, é necessário que você conheça. Mas se a gente for afunilar um pouquinho mais, nós temos, sim, duas legislações, duas leis mais específicas, na verdade, uma lei e uma norma, que dizem um pouquinho mais direcionado sobre as obrigações e direitos dos profissionais de beleza, tá? Então, quando a gente fala do profissional de beleza, nós temos a Lei do Profissional de Beleza, que é a Lei 12.592 de 2012, tá? Uma lei aí que tem 11 anos, né? E essa lei, ela traz como principal artigo o artigo 4º, que determina que o profissional domine esterilização. E nós temos também as regras da ABNT. A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e ela tem uma norma, que é a norma 16483 de 2016, que ela diz quais são as competências dos profissionais de beleza. Então, se você pega essa norma para você estudá-la, você vai ver que ali tem exatamente quais são as competências esperadas que esse profissional deve ter para poder trabalhar, né? E é em cima dessa norma, inclusive, que as escolas de formação devem formar os seus currículos, né? Para que tragam profissionais devidamente preparados para o mercado de trabalho. Quando a gente fala do pessoal de estética, nós temos também a legislação do pessoal de estética, que já é outra legislação. A lei do profissional de beleza, ela fala do profissional de beleza estética, mas aí
em 2018 nós tivemos uma lei específica do pessoal de estética, né? Que ela traz algumas regularizações para eles, né? A norma da ABNT não se aplica ao pessoal da estética, né? E o pessoal aí que trabalha com estética está lutando para ter um conselho regional para trazer normas ainda mais específicas para eles. Mas assim, essas normas, elas não dizem absolutamente tudo. A Anvisa traz para nós a maioria dos direcionamentos que são seguidos pelas vigilâncias sanitárias municipais e estaduais. Bom, gente, eu acho que agora eu vou trazer a pergunta que muitos profissionais devem estar assistindo aqui essa meia hora até agora só para saber a respeito disso. Robson, o que é esterilização? Muito bem. Bom, esterilização é um processo que tem como objetivo eliminar qualquer forma de vida latente ou biologicamente ativa. Bom, o que significa latente ou biologicamente ativa, tá? Quando nós falamos biologicamente ativa, é lógico que aquele organismo está ali, vivo. Então, uma bactéria, um fungo, um protozoário, algum micro-organismo que está interagindo, E quais são as formas latentes? Um vírus, por exemplo, ele está numa forma latente, porque um vírus, ele é um tipo de micro-organismo que precisa de uma célula, por exemplo, para ficar ativo, tá? E um esporo, o que é um esporo? O esporo é uma forma com que as bactérias se encontram quando ela se depara em uma condição que ela não consegue sobreviver facilmente. Então, quando eu falo em esterilizar... É como se ela estivesse hibernando? Exatamente, seria mais ou menos isso, tá? Então, quando eu falo em esterilizar, eu estou falando de eliminar aqueles vírus que estão ali esperando uma oportunidade, os esporos que também estão esperando essa oportunidade e aqueles outros micro-organismos que já estão vivos, que estão ali se alimentando do que está presente no instrumento, seja um resto de fragmentos de pele, de unha, seja lá o que for. Então, quando eu esterilizo, eu elimino todos esses organismos. Existe... a esterilização, ela é 100%? Essa eliminação é de 100%? Como é que funciona isso? A possibilidade de algum micro-organismo, como eu já disse, na sua forma biologicamente ativa ou latente, sobreviver a um processo de esterilização é 1 em 1 milhão. Se eu falar assim para você, é 100%, não é 100%, é 99,9999999%, tá? Mas para isso é preciso que seja feito o método da forma que é reconhecida internacionalmente, usando equipamento certo. Funciona a esterilização? Funciona. O risco é baixo? Sim, mas precisa ser feito segundo um padrão que é estabelecido internacionalmente. Então, isso quer dizer que a pessoa, mesmo que ela tenha um equipamento considerado correto, se tiver algum erro no processo, obviamente não vai atingir o resultado esperado, mesmo tendo o equipamento correto, por algum erro que o próprio operador pode ter. O equipamento não faz milagre. Não adianta você colocar as coisas tudo dentro da sua autoclave, não fazer uma desinfecção correta desses materiais e achar que a autoclave vai produzir o milagre da esterilização. É um equipamento que auxilia, mas tudo que vem antes é muito importante para a preservação dos instrumentos e também para o sucesso do processo. Entendi. E aí uma pergunta muito importante. Quais são os equipamentos de esterilização que eles estão disponíveis no mercado para quem trabalha com beleza, estética, saúde, né? Aí eu não estou falando de quem está no ambiente hospitalar, porque eu sei que no ambiente hospitalar podem ter aí equipamentos ou métodos diferenciados aí que não são acessíveis, né?
aos profissionais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de estufa, autoclave, esterilização química, esses esterilizadores que a gente vê para vender na internet de LED, esterilizador, mini esterilizador, mini autoclave. Fala um pouquinho desses equipamentos, exatamente, qual a diferença entre eles? Muito bem. Bom, primeiro que autoclave, tá? Utiliza de um método que é patenteado, tá? Então, no mundo inteiro, quando você ouvir falar em autoclave, é um equipamento que usa um método patenteado, tá? Em que parte-se do princípio de que o vapor, ou seja, o calor úmido sob pressão, vai desintegrar as membranas biológicas dos micro-organismos nas suas formas latentes ou não, vai desintegrar esse micro-organismo e tudo vai literalmente perder a sua função. Isso é um processo padronizado internacionalmente que é utilizado pelas autoclaves. Isso é a única coisa que de fato funciona para esterilizar, tá? Outros equipamentos ou outros métodos, como por exemplo a questão do calor seco, que é conhecido popularmente como estufinha ou forninho, já não é mais um método reconhecido pela própria Anvisa e pelas vigilâncias sanitárias como um método capaz de promover uma esterilização eficiente. Por que isso? Porque o calor seco que é produzido nas estufas, ele é pouco penetrante. Isso significa que algumas ranhuras, lugares de mais difícil acesso, podem não receber o calor úmido, podem não não ser atingidos e não promover esse processo de desnaturação das proteínas, por exemplo, e provocar a inativação dos micro-organismos. Em relação aos equipamentos de LED, né, que são comercializados aí, que é uma tentação, às vezes as pessoas comprar porque é até bonitinho de você ver o negócio, né? Coloca um cabinho USB, aperta uma luzinha e funciona, né? Esse é um equipamento que, de fato, não tem comprovação científica nenhuma de que funciona. Não tem uma comprovação nem como você... não tem nem comprovação para você mostrar que os seus instrumentos estão devidamente esterilizados. Por quê? Porque a radiação, né, que é emitida, ela não é distribuída de forma por igual, não é uniforme, né? Pode-se criar sombras e também não chegar a determinados locais aonde deveria chegar para promover algum tipo de mutação nos micro-organismos, tá? Então, autoclave é recomendado, por quê? Porque é um método patenteado, reconhecido internacionalmente. Estufa já não é mais indicada por conta dessas observações que eu já fiz, que o calor seco ele é pouco penetrante. E a autoclave de LED ou os equipamentos de LED aí, como gostam de chamar, enfim, diversos nomes, não consegue irradiar o instrumento por completo e também tem a formação de sombra, tá? Inclusive esses equipamentos são proibidos para essa finalidade, que é a esterilização. E a esterilização química? Então, esterilização química é um termo que já não se utiliza mais. O nome correto é desinfecção de alto nível. E para isso é preciso também que haja uma preparação tanto do profissional quanto uma preparação do ambiente para lidar com produtos químicos, tá? Esterilização química é chamada de desinfecção de alto nível porque pode ser realizada com produtos como, por exemplo, o glutaraldeído, que ele é extremamente tóxico, tem uma venda restrita e inclusive o seu descarte deve ser feito segundo
orientações técnicas, porque as pessoas podem, além de sofrerem acidentes como queimaduras, podem se intoxicar e contaminar o meio ambiente, tá? Nesse caso, esse tipo de produto, ele só é recomendado para se fazer em ambientes hospitalares, controlados e com equipamentos que não podem ser autoclavados. Então, por exemplo, algum tipo de duto que entre pelo nariz, por exemplo, para se fazer uma nasos... nasoscopia, enfim, Nasolaringoscopia. nasolaringoscopia, né? Você vai ter que ter um equipamento desse que vai uma câmera. Então não tem como você esterilizar, né, um duto que tem uma câmera na ponta, porque se você colocar aquilo ali na autoclave, vai destruir todo o sistema E também não pode ser eletrônico. descartável, porque ele tem a câmera, né? Exatamente, então não pode ser descartado. Então, para esses equipamentos, né, usa-se o método de desinfecção química de alto nível, mas lembrando que o profissional precisa ter preparação para fazer isso. E um último detalhe, tá? Isso só se faz, essa desinfecção de alto nível, só faz para equipamentos, né, ou instrumentos que não são autoclaváveis. Aquilo que E pode, em ambiente hospitalar. aquilo que pode ser autoclavado deve ser autoclavado. Então, às vezes as pessoas vêm, eu posso colocar o meu alicate, a pinça de molho lá no peróxido de hidrogênio, que é conhecido também como água oxigenada. Não pode. Não pode porque você, além de não promover um processo de desinfecção eficiente, você corre riscos e coloca em risco também as outras pessoas que confiam em você. Sem dúvida. E uma questão, acho que é importante da gente trazer também, né? Que você falou a respeito aí das autoclaves de LED, das estufas, né? E uma pergunta que é muito comum que eu recebo da parte jurídica é assim: mas esses equipamentos, alguns desses equipamentos têm registro na Anvisa. Então, se ele tem registro na Anvisa, se a estufa, acho que uma das perguntas que eu mais recebo é: se a estufa tem registro na Anvisa, por que que eu não posso utilizá-la? Então, vamos por partes, tá? Registro na Anvisa, registro no Inmetro, né? O fabricante, quando ele vai dar entrada num determinado, no registro de um determinado equipamento, né? Por exemplo, no Inmetro, o Inmetro ele vai fazer a aferição se aquele equipamento ele está dentro das normas do Inmetro, né? A Anvisa, ela vai fazer a recomendação sanitária se aquele equipamento é ou não indicado para determinada função. Então, o que acontece? Anteriormente, gente, a gente vive num mundo que ele é dinâmico, né? Então, a ciência e o direito, eles precisam correr atrás da realidade, né? A gente chama isso, em direito, de princípio da primazia da realidade. O que é? A realidade, ela se sobrepõe. Então, nem a lei, nem a tecnologia, muitas vezes, elas conseguem correr juntamente com a evolução humana. Então, o que acontece? Anteriormente, aí falando aí dos anos 80 e tudo mais, se a gente for mais para trás, anos 70, não existia nada. Não se falava em esterilização para quem trabalhava com beleza, né? Não tinha inúmeros tipos de alicate, não tinha nada. A pessoa simplesmente utilizava de um para o outro e não tinha problema. Nos anos 80, nós tivemos aí o boom das doenças infecto-contagiosas, especialmente o vírus HIV, que começou a se espalhar pelo mundo e começou a se falar e a se estudar e saber de que materiais pérfuro-cortantes poderiam transmitir esse vírus. Quando começou a vir esse tipo de indicação, lá, estamos falando aí já 85, 88, 89, as pessoas começaram a ver que os alicates eram um tipo de pérfuro cortante e que havia ali possibilidade de contaminação, e aí se trouxe a possibilidade da estufa, que também é chamada de forninho, né, para se fazer esterilização. Ali, gente, a gente precisa lembrar que em 1980 as pessoas ainda acreditavam, por exemplo, que beijar a pessoa, que pela saliva se transmitia doença, tá? Então,
a ciência ainda não tinha respostas e eles acreditavam de que simplesmente aquecer aquele material era suficiente. Tanto que era comum a utilização de estufa também em clínica odontológica. Era utilizado, muito utilizado ali, final dos anos 80 e anos 90, certo? O que acontece? Essas fabricantes, lá naquela época, ainda não existia Anvisa, tá? Só para deixar claro, a Anvisa, ela vem aí a ser criada aí final dos anos 90, né? Então, ainda não tinha Anvisa, esses equipamentos funcionaram. Quando surge a Anvisa passa a dar atestado daqueles equipamentos e tudo mais, porém, começa a se observar o quê? De que profissionais, principalmente as profissionais que atuavam na área, começaram a adoecer. E aí se pergunta, como é que essas pessoas estão adoecendo e pegando doença infecto-contagiosa, como, por exemplo, o vírus HIV, como, por exemplo, hepatite, se elas usam estufa? Tem alguma coisa errada. Isso nós já estamos nos anos 2000, gente, tá? Isso falando especificamente do pessoal de beleza e estética. Estudos começam a ser feitos para entender como é que essas pessoas estão se contaminando se elas usam estufa. E aí começa a se verificar, faculdades e cientistas começam a ir aos salões, fazer pesquisas, descobrir como era feito esse método, começar a ir a fundo e começar a perceber de que, mesmo se fazendo o processo corretamente, não se atingia a um resultado que poderia ser considerado o que chamamos de esterilização. Então, a pergunta que me fazem, por que a estufa é vendida se a estufa não é mais recomendada para esterilização? Porque ela é recomendada para outras finalidades. A Anvisa, no site da própria Anvisa, se você entrar, tem a recomendação do uso da estufa para óleos como é que é? Pó mesmo. Pó. Óleo e pó, né? Para fazer ali um processo com eles. Mas não para a esterilização de materiais perfuro-cortantes que têm contato com sangue. Então, é por isso que ela ainda é vendida. Agora, relativamente a esses esterilizadores de LED, autoclave, mini autoclave de LED, mini autoclave, tudo isso não tem nada, são produtos chineses, não tem comprovação nenhuma, não tem registro na Anvisa, não tem nada. Agora, uma pergunta também que me fazem. Se eu trabalho, tenho uma estufa que tem registro na Anvisa, eu posso ser multada? Sim. Você pode, numa autuação, fiscalização, você pode ser autuada, eventualmente multada. Por quê? Porque existem estados em que a estufa já é totalmente proibidas e existem estados que estão em iminência de fazer isso, que é pensando na proteção de todos, né? Pelos motivos que o professor Robson já explicou, né? A falta de eficiência desse método para promover a efetiva eliminação dos micro-organismos em todas as suas formas aí, né? Uhum. E tem um grande outro problema sobre esses métodos, né? É a falta de comprovação de que a esterilização realmente foi realizada. Então, quando você pega uma estufa, né, e você coloca um material lá para ser esterilizado, não tem como você comprovar de que aquilo realmente aconteceu. Você não tem como comprovar de que ocorreu uma esterilização em uma mini autoclave de LED. Você não tem como comprovar esse processo. E isso pode até dar problema do ponto de vista jurídico. Sem dúvida. Já pensou? Chega aquela pessoa barraqueira lá no seu espaço aí, né? Chega a pessoa falando assim, amiga, aliás, a pessoa já chega falando, chamando de amiga, né? Vai saber. E fala assim, eu vim aqui fazer as minhas unhas, ou fazer depilação, ou fazer seja lá o que for. E sabe que eu fui fazer um exame de hepatite agora e constou que eu tô doente? Eu tô achando que eu peguei aqui. Peguei esse bicho aqui no seu espaço. Como é que você comprova se essa pessoa de repente vier com um papo de indenização por você ter transmitido uma doença para ela?
Então, quando você tem uma comprovação de que seus instrumentos estão devidamente esterilizados, tá? E de que naquele dia, por exemplo, que a pessoa foi fazer o procedimento, você estava usando, né, através da documentação do processo de esterilização e a documentação daquele seu pacote ali, você consegue provar, né, embora isso possa dar um trabalho do ponto de vista mesmo jurídico, né? Você vai ter muita dor de cabeça, mas possivelmente você pode se livrar de um processo de indenização. É É porque isso, tem André? algo que é muito importante se dizer, né? Quando a gente fala de prestação de serviços, não é o cliente que tem que provar que ele se contaminou no seu espaço. É você que tem que provar que ele não se contaminou no seu espaço. Então, você, como empresária, como empreendedora, como profissional, você precisa estar resguardada, né? Tanto do ponto de vista do risco de processos judiciais, que podem vir de clientes, ou de processos administrativos, que podem vir da vigilância sanitária, né? E até pior, né? Porque quando a gente tem aí casos de contaminação hoje em dia, existe a necessidade da notificação compulsória, e aí você realmente vai ter que fazer a prova. E aí o que acontece? Esses equipamentos que nós estamos falando agora, como estufa, autoclave de LED, mini autoclave ou até esterilização química, eles não vão produzir um documento que seja aceito como prova. E a gente tem que dizer que em direito o documento ele é a prova principal. Neste caso é a única prova que pode te livrar de ter que pagar uma indenização e tudo mais. Então o que você precisa ter nesse caso, né? Quando você faz a esterilização na autoclave, a autoclave ela permite que você tenha ali o teste químico e o teste biológico. E aí você vai ter que preencher, né? Não basta ter autoclave, não basta saber fazer o processo, você precisa, a cada processo de autoclavagem, fazer ali o preenchimento da sua ficha, né? Que é a ficha de controle de esterilização, onde você vai ter um espaço para você colar a etiqueta que vem nesse teste biológico, que é registrado na Anvisa, que vem nesse teste químico, que também tem o seu registro. Esses documentos, essas fichas, elas comprovam que foi feito o processo corretamente e ali sim você tem como estar 100% protegido de algum problema, né? Sem contar a proteção da sua própria saúde, né? Então, não basta saber o que é esterilização, não basta saber esterilizar, não basta ter o equipamento. É necessário documentar e ter esse arquivo de documentos numa pasta devidamente ali organizados. Por quê? Porque isso é algo que pode acontecer ao longo do tempo, né? Então, ser um empresário de sucesso, um empresário, empreendedor de sucesso, pressupõe que você saiba exatamente documentar corretamente para se proteger de processos. E olha, André, eu vejo que existe muita resistência de profissionais, né, em seguir normas, né, e muitas vezes é um monte de desculpa, como por exemplo, eu aprendi desse jeito, né, e eu nunca tive problema, enfim, aquele monte de desculpas que surgem mesmo, né. Eu quero te fazer uma pergunta, porque eu acho que isso todo mundo também tem essa dúvida. Como que uma profissional que não segue normas, que não tá nem aí para as leis, pode se prejudicar? Como que pode prejudicar não apenas ela, mas o próprio espaço dela? Qual que é a grande implicação quando a pessoa ignora normas e leis que estão ali determinadas para que aquela profissão siga à risca? Qual o problema disso? Olha, eu vou enfocar as consequências jurídicas e tudo mais, mas antes eu vou falar uma outra coisa, né? Esse tipo de pessoa que pensa assim, eu sempre fiz desse jeito e deu certo, né? E tal, ou então fala assim, eu sou uma profissional que eu tenho aí 40 anos de profissão, né? Mas a pessoa aprendeu a fazer o que ela faz há 40 anos atrás e nunca se atualizou, né? Quem você quer ser? Essa é a pergunta principal. Quem você quer ser? Você quer ser o profissional que se atualiza, e que tem uma meta, né? Que tem um plano para crescer, para se transformar em alguém de sucesso, né?
para transformar aquilo que começou com você sozinha em algo que possa ser grande no futuro? Ou você quer ser aquela pessoa que continua sempre, como é que diz? Vendendo o almoço para pagar o jantar, né? Ah, eu fiz X procedimentos hoje, vou pagar essa continha minha aqui e tal. Vai muito da profissionalização que os empreendedores e profissionais das áreas de beleza, estética e saúde têm que ter. Então, a pessoa que tem esse pensamento, automaticamente ela não tem essa visão profissionalizada do negócio. Então, ela vai colher as consequências, e as primeiras consequências vão ser o quê? Falta de cliente, aqueles mesmos clientes de sempre, aquela vida que a pessoa passa ali e parece que ela nunca saiu daquele lugar, né? Agora, do ponto de vista jurídico, né, essa pessoa pode ter uma série de implicações, né? Primeiramente, por ser considerado um ambiente de risco sanitário, ela está sujeita à fiscalização e algo que é muito importante de você saber, hoje em dia é muito comum que o profissional de beleza, principalmente, né, e de estética, que ele tem ali o MEI, né? Alguns deles podem ser MEI, e aí ele abre o MEI dele, e quando você abre o seu MEI, automaticamente a prefeitura da sua cidade é notificada, tá? Então, assim, não é assim, eu abri meu MEI, mas ninguém sabe, eu trabalho aqui na minha casa, num cantinho, ninguém vê na minha sala, ninguém sabe da minha existência, sabe? O dia que você abrir o seu MEI, automaticamente, hoje em dia, os sistemas são interligados, né? A prefeitura sabe da sua existência. E a vigilância sanitária, ela tem 2 tipos de fiscalização. Ela tem a fiscalização, que é a fiscalização rotineira, que está na agenda dela, e a fiscalização que ela faz por intermédio de denúncias, né? Então, não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. Um dia você receberá uma fiscalização. E aí você pode ali ter uma autuação, e essa autuação, em geral, a fiscalização vai chegar no seu espaço. Acho que é muito importante da gente dizer isso. Quando a vigilância sanitária chega no seu espaço, ela não chega no seu espaço para te multar direto. Ela chega no seu espaço, ela levanta tudo que está errado e ela te dá um prazo para você se regularizar. Se dentro daquele prazo você não se regularizar, aí sim você pode ser multado. A única coisa que a vigilância sanitária pode fazer no seu espaço imediatamente é a interdição. Se ela constatar que existe um risco sanitário urgente ali, ela pode interditar, lacrar o seu espaço na hora. Mas, relativamente à multa, você vai ser multada depois. Porém, imagine só a vigilância sanitária chegar no seu espaço e verificar que você não tem licença, que você não usa o equipamento correto, que você não tem a formação correta de boas práticas, que o seu espaço não está sanitariamente adequado ao tipo de atividade que você presta, e aí ela vai te falar, você tem 15 dias para consertar tudo isso. E aí você vai ter 15 dias para comprar equipamento, para fazer reforma no seu espaço, para dar entrada em documentação e tudo. É praticamente impossível conseguir tudo isso em 15 dias. E aí, sim, você está sujeito a ser multado. Ser multado é um risco? É. Outro risco, ser interditado, né? Que é ter o seu espaço fechado, né? Essa interdição, ela pode ser parcial ou total, ela pode ser definitiva ou provisória. Ou seja, a vigilância pode falar, você vai ficar fechado aqui por 3 meses ou você vai ficar fechado por tempo indeterminado. Nunca mais você pode abrir. Também existe a possibilidade do processo judicial. Processo que pode se desdobrar desde um processo civil, que é um processo que um cliente pode mover por ter tido algum dano decorrente de inobservância dessas regras, como um processo criminal. Porque existem algumas infrações sanitárias que são consideradas crimes sanitários e podem virar processos criminais, né? Existem casos em que a pessoa pode, inclusive, pagar com prisão. Casos graves. Citaria como caso grave, por exemplo, utilização de formol, né? Se a vigilância sanitária constata a utilização de formol em produtos cosméticos no seu espaço, é possível ser aberto imediatamente o processo criminal e dependendo da quantidade, inclusive ser decretada uma prisão. E também a utilização de câmeras de bronzeamento. As câmeras de bronzeamento foi comprovado cientificamente, são cancerígenas e a utilização desses equipamentos é 100% proibida, podendo gerar aí consequências gravíssimas aí para o profissional que tenha uma dessa no seu espaço. E tem uma coisa interessante, né? Às vezes as pessoas, quando vão começar a fazer começar no mercado da beleza, da estética, às vezes elas recebem algumas orientações do tipo, faça com o que você tem e vai com tudo, vai com fé. Tá com medo? Vai com medo da mesma forma.
Eu queria te perguntar, André, agora, para aquelas pessoas que agora estão querendo abrir o espaço na sua casa, né? A pessoa não tem condições ainda de alugar um local, um ponto comercial. As regras para essa pessoa que quer montar o seu espaço em casa é diferente das regras para aquela pessoa que está procurando um ponto comercial? O tratamento é diferente ou o tratamento é igual? Então, veja bem, é perfeitamente possível você trabalhar num espaço domiciliar totalmente regularizado. A questão é que para você alcançar esse objetivo, você precisa conhecer quais são as regras, que são regras específicas para espaços domiciliares. Por que isso? Porque pelos profissionais de beleza e estética atuarem numa área de risco sanitário, a vigilância sanitária, para ela poder conceder uma licença, e aí tem algo que é muito importante, que é obrigatória a licença sanitária para todos os profissionais de beleza e estética, ou seja, seja quem está começando agora, seja quem já trabalha há muito tempo na área, quem trabalha no comércio, quem trabalha como profissional parceiro, ou quem trabalha na sua própria casa, absolutamente todos têm obrigação de ter o seu cadastro sanitário. Para você poder ter a licença ou cadastro sanitário emitido pela vigilância sanitária e ter um espaço domiciliar, você precisa seguir essas regras. E essas regras foram criadas pensando na proteção de quem? Da própria casa do profissional, porque você trabalha num espaço de risco sanitário. Imagine a situação hipotética, né, de um médico, né? Suponhamos aí um médico dermatologista. Sabe que o médico dermatologista muitas vezes pode fazer alguns procedimentos num paciente, né? Pode fazer uma cauterização de uma pinta, de uma verruga, pode fazer procedimentos. Você consegue imaginar você entrando para ser atendido por um dermatologista dentro do apartamento dele, na sala do apartamento dele? Ou na sala da casa dele, ou na cozinha da sala dele? Isso é inimaginável. A pessoa nem o próprio paciente acharia aquilo totalmente estranho. Imagine que, por que isso é proibido para os médicos? Porque existe um risco sanitário naquela ação que ele vai ter. Então, ele está pensando na proteção do paciente, mas pensando na proteção daquela casa. Quando você decide trabalhar na sua própria casa, você está trazendo para dentro da sua casa o risco de contaminação. Por quê? Porque todo o trabalho envolvido pela estética, ele possui riscos de contaminação. Então, você vai trazer esse risco para sua filha, para o seu filho, para o seu marido, para sua mãe, para o seu cachorrinho, todo mundo, para você. Eu vejo algumas profissionais que falam, eu atendo na sala da minha casa. Eu atendo na minha cozinha, né? Como é que você pode acreditar que você e a sua família vão estar em segurança depois que acaba aquele atendimento, só porque você passou ali um produto de limpeza e acha que está tudo limpo? Então, existe um risco. Então, a vigilância, ela permite sim que você tenha um espaço dentro do... Quando eu falo no ambiente domiciliar, é no mesmo terreno onde está a sua casa, mas não dentro da sua casa. Não é possível ter um espaço regularizado dentro da sua casa. E a vigilância faz isso para a proteção da sua própria saúde. Então, para ter um espaço domiciliar regular, você precisa conhecer essas regras, né? As regras são muitas, mas acho que assim, a principal que você precisa ter em mente é: nada pode acontecer dentro da sua casa. Então, o cliente não pode passar por dentro da sua casa para chegar no espaço. O cliente não pode ser atendido num quarto dentro da sua casa. O cliente tem que ser atendido num espaço que não tenha comunicação com a sua casa. Então, assim, um espaço totalmente separado. O cliente não pode entrar lá para usar o banheiro, o cliente não vai entrar na sua casa. Sua casa é a sua casa e o seu espaço de atendimento domiciliar é o seu espaço de atendimento domiciliar. Então, é possível, mas é necessário obedecer todas essas regras. Acho que uma outra pergunta, Robson, que é muito comum, que as pessoas têm dúvida, é a respeito da destinação dos resíduos. Respeito dos resíduos que são produzidos pelos ambientes de beleza e estética, né? Explica uma coisa, por que é necessário seguir as regras determinadas ali? E a Anvisa indica que sejam seguidas as regras, né? Para o gerenciamento desses resíduos que são gerados, né? Quais são esses tipos de resíduo? Por que eles devem, como é que eles devem ser destinados? Por que a importância disso? Perfeito. Bom, então a gente precisa lembrar de uma coisa aqui também, né? Norma para resíduo existe,
é a RDC 222, né? E essa RDC, ela refere-se como fazer o gerenciamento correto dos resíduos. Isso inclui desde o acondicionamento, desde a separação, tá? E a destinação final. Existem outros itens que estão ainda aí no meio, mas não dá para a gente discutir com detalhes aqui. Mas por que que é importante que os ambientes de beleza, estética e saúde sigam essa RDC? Porque o resíduo que é gerado nesses ambientes, eles são resíduos com potencial patogênico. Ele é um resíduo classificado como um resíduo perigoso, ou seja, ele tem uma propriedade que, quando alguém entra em contato com esse resíduo sem nenhum tipo de tratamento, essa pessoa, ou esse animal, seja lá quem for, pode adquirir, contrair algum tipo de infecção, tá? Então a RDC existe para que haja um manejo e o manejo seja adequado e ninguém venha a contrair uma doença devido à patogenicidade, que é uma característica desse resíduo, tá? Essa RDC também serve para que os próprios profissionais protejam-se e, obviamente, proteja também a população. Por que é tão importante que uma pessoa, um profissional, siga essa RDC? Porque, por exemplo, se a pessoa coloca todas as suas seringas, agulhas, em uma sacolinha de supermercado, por exemplo, e leva isso do outro lado da rua para que o coletor de lixo colete aquele material e faça um descarte como resíduo comum, se aquele coletor sofrer um acidente, isso significa que você pode ter que responder até como crime ambiental por estar fazendo a deposição inadequada daqueles resíduos. Expondo a risco, né? Expondo a risco quem? A população também, porque o que a RDC diz que a proteção tem que ser para o profissional e também para a população, porque nós estamos lidando com um resíduo que é perigoso, que tem potencial patogênico, tá? Outro problema que enfrenta-se é as pessoas falarem o seguinte: eu posso colocar, né? É uma pergunta muito comum. Posso colocar os meus resíduos num saquinho e levar até a UBS, até o posto de saúde? Não, a resposta é não, porque se você é um espaço de beleza estética, você é um ambiente de interesse para a saúde, você precisa de licença sanitária, significa que os resíduos que você gera ali são resíduos perigosos, que têm potencial patogênico. Se você faz isso e no meio do caminho, por exemplo, acontece o que ninguém imagina que pode acontecer, você tropeçar, cair, ou essa sacolinha romper-se e cair tudo no meio da rua, vem uma pessoa e pisa em cima daquela seringa ou daquele monte de produto ou material pérfuro cortante. Quem é que vai responsabilizar-se por isso? Então, por isso que o profissional, ele tem que ter a plena noção das leis e das normas que ele tem que seguir. Porque se ele tem uma formação da área da saúde ou como um profissional de interesse da saúde, obrigatoriamente ele deve saber dessas leis, dessas normas e aplicá-las. Ele não é inocente. E tudo isso para que haja a proteção do profissional, do meio ambiente e da saúde pública. Eu acho que tem uma coisa assim que as pessoas te enganaram. Se você trabalha com beleza e estética e as pessoas disseram para você e fizeram você acreditar de que é fácil trabalhar nessa área, de que é só você simplesmente pegar ali o seu material e comece como você puder, eu comecei atendendo na minha casa e tudo mais, as pessoas te enganaram.
Nada nessa vida, absolutamente nada é fácil. Ter um restaurante não é fácil. Não basta você ser uma excelente cozinheira. Você não vai conseguir ser uma empresária de sucesso nessa área se você não tiver noção de administração. Ser cozinheira envolve você saber escolher os ingredientes e saber comprar os ingredientes de uma maneira que eles possam vir a te dar lucro depois. Você ter também licença sanitária, porque você manipula alimentos, né? E tudo mais. Só que a gente olha a grama do vizinho e a gente acha que ela sempre é mais verde. Ai, não, mas é muito mais fácil. Ai, eu não quero mais trabalhar nessa área. Olha quantas coisas. Quer dizer, então, que eu preciso dominar a esterilização, saber boas práticas, eu tenho que ter um espaço adequado sanitariamente, eu tenho que ter documento. Tudo isso para quê? Por que que eu preciso de tudo isso? Ah, e assim é muito difícil. Bom, eu sinto dizer, tudo é difícil. Todas as profissões são difíceis e têm as suas dificuldades e as suas especificidades. Então, se você pensa que ser profissional de beleza estética, atuar no ramo, que é um dos ramos mais lucrativos do mundo, no terceiro mercado que mais consome beleza e estética do mundo, é fácil, é simples e não requer esse tipo de trabalho, eu sinto te dizer, você realmente vai ter que sair, porque você está no. Você se enganou, ou te enganaram, ou você se deixou enganar, né? As coisas podem não ser, muitas vezes, simples, mas as coisas não precisam ser tão difíceis, desde que você tenha consciência do que é necessário, que você consiga desenvolver um método para você conseguir atingir aquilo. Essa é a diferença de quem se profissionaliza, de quem enxerga a sua profissão como um negócio e de quem enxerga a sua profissão simplesmente como um ganha-pão. O que é o emprego, o diferencial do emprego e do empreendedor, né? Tem um livro que eu estou lendo, inclusive, né? Que é o livro, acho que é Pai Rico, Pai Pobre, né? Em que ele pergunta para o pai dele, pai, eu quero saber sobre dinheiro. E aí o pai fala para ele, olha, se você quer saber sobre dinheiro, você precisa conversar com um empreendedor. O empreendedor é a pessoa ideal para te ensinar sobre dinheiro. Por quê? Porque o empreendedor, ele aprende a ganhar dinheiro. O empregado, ele aprende a ganhar salário. Salário é aquilo que você utiliza para o seu ganha-pão. Você simplesmente ganha o seu salário, paga suas contas, paga sua alimentação e vive a sua vida. O empreendedor é aquela pessoa que ela consegue enxergar um horizonte maior. Para ela enxergar este horizonte, ela precisa lidar com uma série de obrigações, com uma série de direitos e que ela precisa entender essa equação para ela conseguir chegar mais fundo, né? Então, é com essas pessoas que a gente está falando aqui hoje. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui já veem a importância de se enxergar como empreendedor e, em cima disso, conhecer sim a respeito de tudo isso, saber que sim, o mundo mudou, sim, não dá mais para começar de qualquer jeito, sim, não é mais como era antigamente, não dá mais para utilizar esse tipo de desculpa de mas eu sempre fiz desse jeito e tudo deu certo. Será que tudo deu tão certo assim? Né? Será que você atingiu o sucesso que você queria? Será que você está no patamar que você queria? Será que você pode entrar num mercado e com o seu filho e o seu filho te pedir o chocolate mais caro e você não precisa falar para ele, não, vamos deixar para o mês que vem, que esse mês eu não tenho. Se as coisas deram certo de verdade para você, você consegue dar para o seu filho tudo que ele quer, você consegue proporcionar para ele o melhor estudo, né? Imagina essa situação de você podendo propiciar tudo isso para o seu filho, você podendo propiciar isso para a sua família, você podendo ter a possibilidade de falar, olha, eu quero uma bolsa tal. Eu quero viajar para tal lugar, eu quero visitar minha mãe que mora em outra cidade este final de semana e você poder realmente fazer isso. Isso é um bom termômetro para você se tudo que você fez até agora deu certo ou não. Bom, gente, que conversa, hein? Olha, passou tão rápido o tempo que não dá nem para perceber que nós ficamos conversando aqui, ó, quase 1 hora, acho que até deu mais, né? Mas enfim, foi um prazer estar com vocês aqui. Agora nós teremos uma sequência e como nós já falamos aqui, tá? Se você tem algum tema que é muito pertinente, que você tem dúvidas,
manda pra gente, nós vamos colocar na pauta. Se você acha legal nós convidarmos alguém também para fazer parte aqui, para sentar nessa mesa, conversar com a gente, também coloca suas sugestões aqui nos comentários que nós vamos olhar com muito carinho, com muita atenção e vamos tentar aí atender todos os pedidos dentro do possível. Certo, Andréa? É verdade. Olha, se você gostou desse nosso primeiro episódio, primeiramente, deixa o seu like aqui. Você sabe que isso é o termômetro para a gente saber se a gente está agradando, se está indo no caminho certo. Além de comentar aqui, não deixe de seguir nas nossas outras redes sociais. Lá também nós estamos sempre abertos a receber aí as suas sugestões, né? Conhecer mais a respeito da sua necessidade, para a gente conseguir trazer para você realmente um conteúdo que contribua aí com o seu dia a dia profissional, né? Lembrando que aqui nós falamos a respeito de biossegurança, de esterilização, de desinfecção, de regularização do seu espaço, de legalização do seu espaço. E a gente quer deixar aqui aberto para você a possibilidade de você falar. Você quer saber sobre o quê? Você quer saber sobre MEI? Você quer saber sobre esterilização? Você quer saber a respeito de regularização? Você quer saber sobre algum documento específico? Deixa aqui nos comentários que a gente vai procurar responder a todos os comentários, anotar as suas sugestões para que a gente consiga construir realmente esses episódios de maneira que ele realmente agregue aí na sua vida profissional. A gente agradece imensamente você que ficou conosco aqui até o final. E se você conhece alguém aí que você acha que pode se beneficiar com algo que a gente disse aqui, compartilha esse conteúdo. É isso aí, então. Muito obrigado. Esperamos vocês em breve no próximo episódio, tá bom? Não esquece de já curtir e deixar ativado o sininho aqui que vai aparecer em algum canto aqui dessa tela, porque a gente também tá pegando a manha. É verdade, a gente não tem A gente não tem a mania de falar, curte, compartilha, enfim, nós não somos uns youtubers profissionais. Então, é nosso sincero pedido para que você curta, compartilha e já inscreve-se aqui. Nossa Senhora, inscreva nesse canal. Se inscreva nesse canal para que você possa usufruir de todas essas coisas que a gente tem conversado aqui. Beleza, pessoal? Um beijão, um abração, fique com Deus e até o próximo. Tchau, tchau, gente.